Solta o som aí, vamos lá! Ó, capricharam hoje, hein? Uma ótima tarde pra você, meio-dia e 15. SBT e você está no ar. Que gostoso, né, gente? Começar a tarde assim. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Obrigada pelo seu carinho no Facebook, no Instagram e também pela sua participação aqui no programa todos os dias. Hoje eu sei que você vai participar de montão, então já vai anotando aí o nosso WhatsApp, já deixa gravado no seu celular, nossa comunicação direta. Você pode mandar beijo, você pode mandar reclamação, você pode mandar aí um abraço pro seu vizinho, você pode mandar a sua pergunta também, combinado? Porque hoje os assuntos estão muito legais, ó. Primeiro deles, a gente vai tirar todas as suas dúvidas quanto à aposentadoria. Você já se aposentou? Você está perto da aposentadoria ou está longe da aposentadoria? Tem alguma dúvida? Tem alguém na sua casa que já se aposentou e está precisando continuar a trabalhar para aumentar a renda? Será que pode? Será que não pode? A gente vai conversar sobre isso hoje. E o outro assunto, gente, que eu quero falar é muito sério. Quando eu comecei a estudar essa pauta, a gente ficou assustado aqui. Porque, ó, você sabia que mais de 700 crianças morrem por ano porque ficam engasgadas? Pois é, e eu não tô falando só de bebezinho engasgado com o leite da mãe, não. Eu tô falando de crianças maiores também, engasgados com objetos, engasgados com comida, com alguma coisa. Então a gente vai saber quais são os primeiros socorros que a mãe, que o pai, que a vizinha, que o professor podem saber para fazer nessa criança antes que o socorrista chegue, ok? Isso, gente, é muito importante mesmo, porque os casos são muito altos, né? Os números são muito altos, tá bom? Fica junto com a gente porque é tudo muito importante. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu quero falar para você os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Se você mora aqui em São José do Rio Preto e região, dá uma olhada aí, ó. No primeiro prêmio tem um Mobilike, no segundo prêmio mais um Mobilike, no terceiro prêmio um HB20 Comfort e no quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla. E mais, tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso que eu te falei, basta comprar o certificado de contribuição que custa R$10. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 22, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então você concorre a tudo que eu te falei e ainda ajuda o próximo, ok? Vamos começar falando das crianças engasgadas? Você conhece a Lei Lucas? Pois é, a gente vai conhecer junto agora, ó. Esse daqui é o Lucas. E por conta desse menininho aqui, as escolas da Rede Municipal de Ensino de Americana, assim como as particulares também, elas são obrigadas agora, a partir dessa lei, né, a treinar os seus professores, os seus funcionários para aplicarem técnicas de primeiros socorros. A lei se inspirou no caso do Lucas Begali Zamora, que tinha 10 anos e morreu engasgado. Ai, triste, né, a gente falar isso? Até me arrepia. O Lucas morreu engasgado durante uma excursão da escola. Essa aqui é a mãe dele, né? E a mãe do Lucas, que foi atrás dessa lei, de implantar essa lei, é a mãe dele, a Alessandra. Ela passou a fazer essa campanha nos municípios, propondo, né, que tenham leis semelhantes a essa. Ela falou que é do luto à luta, né? E assim ela caracteriza o sofrimento dela. Essa lei fala com que todos os professores, todo mundo que cuida de criança, saiba fazer os primeiros socorros caso a criança engasgue. Então, quando o pessoal falou de fazer essa pauta, eu pensei em bebezinho, né? Mas não, gente, o Lucas tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade, uma criança grande, né? E talvez, se esse professor ou quem estivesse do lado dele soubesse fazer esses primeiros socorros, o Lucas estaria com a gente, né? E aproveita e segue lá o Lucas, segue a Lei Lucas, segue a mãe do Lucas no Insta, no Face, dá uma força porque ela tem uma campanha muito bonita, tá? Mas vamos fazer a nossa parte? Vamos conversar com a doutora Fernanda Leite, que é pediatra, e a doutora Maria Cristina Guimarães, também é pediatra, para falar sobre tudo isso, né, gente? Que é muito importante esse alerta. Eu fiquei assustada. Boa tarde. Sim, tudo boa bem tarde. com vocês? Bem-vindas, viu? Muito obrigada, o prazer é nosso. O Lucas tá aí para mostrar pra gente, infelizmente, foi um dos casos, né? A gente falou 700 crianças mortas por ano. Isso a gente está falando de morte. E as crianças que acontecem, graças a Deus, são socorridas, devem ser inúmeros. Para cada criança morta, estima-se, tem uma estatística americana que estima que 110 atendimentos são feitos por algum corpo estranho, ou seja, engasgos que não foram fatais. Então é 1 para 110. São... E Fernanda, no consultório aparece casos assim de, não na hora, né, que aconteceu, mas de mãe contando. Você mesma falou que o seu filho engasgou essa semana? Há 3 semanas atrás, Meu exatamente. Deus do céu. E meu seu filho tem 4 anos? Faz 4 anos amanhã. Engasgou num restaurante com um pedaço de carne. Numa refeição trivial. E ele fez
o que a gente chama de sinais clássicos, né? Então ele levou a mãozinha no pescoço, não saía som, ele não conseguia tossir, aí ele começou a ficar roxinho. E quais são os primeiros sintomas que uma criança está engasgada, além desses, né? Existe algum sintoma mais silencioso que a mãe às vezes não possa perceber, talvez como leite, alguma coisa com uma criança menor? Não, na verdade é assim, a gente tem que diferenciar do que é um engasgo fatal do engasgo não fatal. Ah, tem diferença. Tem diferença. Então presta atenção, gente, você que tem criança em casa que está assistindo aí, tanto de criança que assiste o SBT e você, vai lá e chama a mãe na cozinha. Então a primeira coisa que a gente precisa ver, quando a criança engasga, tem som ou não tem som? Isso é uma diferença importante. É aquela tosse. Engasgou. Se eu escuto alguma coisa, essa obstrução provavelmente não é total. Tá. Ela pode, ela pode se tornar total, mas por enquanto ela ainda não é. Então isso já é um primeiro sinal muito importante. A segunda coisa que é muito comum é a gente ver a criança, quando ela tem um engasgo fatal, é você não ter som algum. Então, o que a Fernanda falou é verdade. O que aconteceu com o filho dela é um sinal bem clássico, que a criança na hora não emite som, ou a criança ou o adulto, quem tiver engasgado, não emite som, e ela tem um instinto de trazer a mão ao pescoço naquele sinal de sufocamento. Então, são dois sinais bem característicos que facilitam bem quando você tem que agir de maneira mais imediata e mais efetiva, do fatal para o não fatal. Entendi. Agora, uma pessoa que está em casa, hoje a gente vai ensinar para você quais são os movimentos, assim, primeiros movimentos que a gente pode tentar fazer em casa, né? A gente nunca sabe se vai conseguir, né? Porque a gente não é médico, né? Mas a gente pelo menos tem que saber tentar enquanto telefona para alguém, para pedir ajuda, para um SAMU, para o bombeiro, para quem for. Primordial que você Primeiro de tudo tem que ligar. Isso. Depois vai tentar fazer alguma coisa. Exatamente. É isso. É isso. É isso. E não importa o caso. Começou a engasgar, viu que não conseguiu, já liga. Você já liga, porque você já ganhou tempo, né? Certo. E se não for, você já tá ali, né? Você fala pra pessoa que o atendente fala, olha, deu certo, tá tudo bem. Depois você liga pra avisar que resolveu. Tá, né? Mas o negócio é já se prevenir antes que aconteça. Aquele negócio de pôr o nenenzinho de lado, né? Meu filho nasceu, já tá grandão, né? Na época dele não tinha tecnologia, não tinha nada. Era travesseirinho nas costas e de lado no berço. Mudou isso hoje? Como que tem que ser hoje para a mãe, falando dos bebezinhos, não ter o engasgo com o leite? Porque, sei lá, parece que o bebezinho é mais delicado, né? Parece não, ele é, né? Ele fica lá no bercinho, mais quietinho, né? Sei lá, pode acontecer, Deus me livre, uma morte mais silenciosa. Pode sim. É o que a gente chama de morte súbita do lactente. Tá? Isso tem maior chance de ocorrer no primeiro ano de vida, e é por isso que a Sociedade Americana de Pediatria ela mudou um pouco os guidelines. Então o bebê não dorme mais de lado. Olha lá, gente. Bebê dorme sempre de barriga para cima. Tá? Sempre de barriguinha para cima, costinhas encostadas, e o berço não tem nada. Então aquele kit berço lindo, maravilhoso, bem fofinho, a gente tira a foto dele e tira ele do berço quando a gente põe o neném. Entendi. Tem que ficar berço limpinho, durinho, retinho, só o travesseirinho. Colchão, e não tem aquele negócio da criança engasgar de barriga pra cima e... Então, que era isso, né, que falavam, né? Existe esse mito em relação a criança morre no berço porque ela engasgou. O engasgo não é a principal causa de morte súbita do lactente, são coisas diferentes. Olha só. Né? Esse bebê que é encontrado morto no bercinho, ele sofre a morte súbita do lactente, isso é uma coisa. Certo. O engasgo é outra coisa. Entendi. Né? Então, e não pode acontecer, ele vai se defender se ele tiver ali. Todos nós temos um reflexo de defesa, então todos nós, a hora que um alimento tenta ir para onde é para passar só ar, a gente tosse. Tá, né? sim. O bebê também errada. tem isso. Tá. Ele tem uma proteção da via aérea, que a gente chama. Ele vai ter esse reflexo. Tá. Por isso que eles recomendam que durma de barriguinha para cima. Eles acham que o reflexo dá conta do recado nesse caso. Muito bem. Melhor do que pôr de lado e correr outro risco, então. Exatamente. Né, gente? Então, ó, já aprendemos bastante nesse primeiro bloco. Depois a gente vai aprender mais ainda. A gente vai fazer o movimento tanto no bebezinho quanto na criança maior. Para você aí de casa ficar, ó, craque, tá bom? Porque a gente quer diminuir esses números, né? E agora eu vou falar do meu segundo assunto, que é aposentadoria. Quanta gente tem dúvida de aposentadoria, né, gente? Vocês me dão licença, eu já volto para conversar com vocês mais um pouquinho, porque o doutor Paulo Baria, advogado, já está aqui comigo e ele vai tirar suas dúvidas e as minhas também. Tudo bom, doutor Paulo? Tudo bem. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado, é uma honra, um prazer. Você viu que absurdo? Quanta criança, né? Assim, por uma morte tão... Infelizmente, boba, né? São Vamos números assim. que Impressionam. impressionam. Né? Que judiação. Bom,
Vamos aprender hoje para baixar esses números. Agora, falando da aposentadoria, doutor. E o ano passado a gente fez um programa de aposentadoria e o pessoal ficou todo confuso, porque muda, toda hora muda, e quem pode, quem não pode. Mulher, homem, contribuinte, não contribuinte. É uma coisa de louco para quem não para quem é ignorante no assunto, né? É verdade. Vamos começar do começo. Quem pode se aposentar, doutor? Bom, vou começar dizendo o seguinte, que só não muda mais porque o governo federal fez uma intervenção no estado do Rio de Janeiro e isso proíbe que a Constituição seja alterada. Tá. Senão você ia estar aqui semana que vem de novo. Senão já mudaria semana que vem. Né? Então isso proíbe até 31 de dezembro que se faça qualquer alteração na Constituição. Certo. Então, em razão disso, as mudanças na regra da aposentadoria não irão acontecer esse ano mais. Mas preocupou muita gente. Sim. Em regra é o seguinte... hoje o sistema da Previdência ele depende de contribuição. Então o homem tem que contribuir durante 35 anos da sua vida para a Previdência e a mulher 30 anos. Nesse caso, eles podem se aposentar com 100% do salário-benefício. Ou seja, se eles ganhavam R$3.000, em tese, iriam receber R$3.000 depois que se aposentasse. Tá. Se alguém não está trabalhando, mas ela está contribuindo, continuou contribuindo com o INSS, ele não perdeu. Não, ele não perdeu. Ele não está trabalhando, ele pode recolher como autônomo, como avulso, né? Tem uma opção, é o chamado carnezinho do INSS, né? A pessoa vai recolhendo aquelas contribuições, ele não perde a condição de segurado, mesmo como autônomo ou outra atividade qualquer. Até se ele estiver desempregado, não tem nada a ver. Então ele está registrado em carteira, ele ser autônomo, ele ser um prestador de serviço com a aposentadoria, com o carnezinho do INSS. Ou ele ter, por exemplo, um carrinho de cachorro-quente ou de pipoca. Se ele contribui com a Previdência, ele vai ter o mesmo direito que as outras pessoas. Por exemplo, se ele ficar doente, ele tem um benefício. Ele só vai ter que cumprir os 35 anos no caso de ser homem e 30 no caso de mulher. Exatamente. Olha só, né, gente? Então vamos conhecer agora a história do Jonas. O Jonas trabalhou no Japão. Ele foi para lá já pensando em se aposentar. Ele contribuiu bastante, o Jonas, né? E depois ele voltou para o Brasil e ele teve uma surpresa. Vamos dar uma olhada. Eu fui para lá porque eu trabalhei 25 anos no hospital de base, como farmacêutico, certo? Aí teve aquelas dimensões de quantidade grande, como era um hospital particular, não aguentou muito, então dispensou certos funcionários com salários altos para ver se dava o recurso, entendeu? E nesse tempo eu acabei saindo em 94. Aí eu não tinha mais opção, porque eu já estava numa idade de 45 mais ou menos. Aí eu peguei e teve essa oportunidade de ir para o Japão. Fiquei lá 15 anos mais ou menos, entendeu? Aí de lá, meu pai já estava meio doente assim, e tal, vim aqui para ver como é que estava ele, né? E minha mãe pagando a aposentadoria que eu mandava o dinheiro para ela, né? E ela ia pagando como autônomo. Nesse tempo aí, eu fiquei sabendo que eu já estava aposentado, nem sabia. Logo quando eu cheguei em março. Logo em seguida, em abril mais ou menos, estava aposentado. Só que eu fui saber isso aí lá em setembro, mais ou menos. Setembro eu fui saber como é que estava a situação. Só que eu já estava aposentado desde março. Eu moro numa rua aqui que tem 2 nomes. Tanto aqui na Vila Ideal, que é onde eu moro, que é o bairro aqui, e tem um que é lá no Eldorado. E todo mundo achando que uma coisa morando, ficasse na rua, no bairro Eldorado. Então a correspondência ia tudo para lá. Meu pai falou, então não precisa voltar, fica aqui mesmo, fica você, a mãe e eu, meu pai, né? Aí eu acabei ficando aqui. Hoje, se eu for pensar, faz falta o serviço. Não assim financeiramente, né? Mas fisicamente, sim. O Jonas foi sortudo aí nesse caso então, né, doutor? É verdade. Ele voltou e teve uma boa notícia. Aposentar hoje no Brasil é uma epopeia. Pois é, oh, meu Deus do céu. Ó, Maria Aparecida de Araçatuba, beijo pra você, Maria, obrigada. Ela contribuiu durante 13 anos, quer saber se ela vai se aposentar em 2020, que ela vai fazer 65, é isso? Isso, ela tem 64. A mulher, a partir dos 60 anos,
se ela tiver 15 anos no mínimo de contribuição à Previdência, ela já pode se aposentar. Só que nesse caso, ela vai receber apenas um salário mínimo como benefício, e não sobre o eventual valor que ela ganhava enquanto trabalhava ou aquele valor que ela recolheu no carnezinho do INSS. Entendi. Então fica limitado a um salário mínimo. Então ela pode se aposentar, mas vai receber menos. Exatamente. Então vai dar certinho aí os 66 anos com 15 anos de contribuição, Maria. Vai dar certo, mas é um salário mínimo só. Ok? Agora e você que quer se aposentar, por exemplo, a Maria, né? Vai viver com um salário mínimo só ou vai continuar trabalhando? Pode fazer isso? Não pode? A gente vai ver no próximo bloco, tá? Um rápido intervalo, a gente já volta. Já tô de volta e quero mandar um beijinho especial para Yara de Nipoã, que falou que assiste ao programa todos os dias, para Sueli também, que mandou o WhatsApp pra gente, e para Julinha. Julinha, um beijo para você, obrigada, viu, minha linda, pela audiência todos os dias, tá? E vocês que estão aí ligadinhos no programa, que moram em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região, vamos conferir agora vários prêmios aqui agora para você, ó. Vamos ver. Primeiro prêmio para você um Mobilike, o segundo prêmio mais um Mobilike e o terceiro prêmio um HB20 Comfort. No quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla e mais os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 para você concorrer. Olha só, é só comprar o certificado de contribuição que custa R$10 e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, ok? Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos, tá? Eu falei errado no comecinho, não é de Araçatuba e Presidente Prudente, é para você que mora aqui em São José do Rio Preto, tá bom? É o Saúde Cap para você. Agora, gente, voltando a falar sobre as crianças engasgadas, eu tô batendo um papo hoje com a doutora Fernanda e com a doutora Maria Cristina sobre isso. E tem algumas notícias que a gente separou, algumas tristes e algumas felizes, né? Que a gente conseguiu salvar. Vamos dar uma olhadinha para você aí de casa aprender a como fazer o socorro, a gente vai mostrar já já. Mas olha, antes eu quero te falar desse garotinho aqui, ó. É um garoto de 5 anos que ele morreu engasgado com um pirulito. Isso aconteceu em Recife, gente. O caso ocorreu no dia 29 de março. A família conta que a criança tentou tirar o encaixe plástico, ou então se assustou porque ele bateu a cabeça na parede. Então ele fez aquele, né, chupou assim e o pirulito saiu, né, da onde segura e ele se engasgou com esse doce. Então, pelo jeito, ó, 5 aninhos, né? Olha que judiação, gente. É triste demais. Quero perguntar para as doutoras. Sempre tive medo de pirulito com meu filho. Né, até por causa do pauzinho machucar, né, a criança pequena, apesar de que 5 anos já está grandinho. Pirulito é uma das causas de engasgo? Pirulito, bala, doce. Na minha época, aquela bala soft, né, que foi proibida. Sim, exatamente, né? Ela foi proibida por isso. E foi mesmo? Foi. Acontece? É perigoso bala e pirulito? Sim. Tudo. Né? A gente já ouviu engasgos, tem muitos brinquedos, ó. Esse aqui é um brinquedinho, Olha, gente. Faz parte de um brinquedinho de criança. Aí tem um detalhe importante. Tamanho. Os segundos filhos, eles têm mais chance de se engasgar porque tem os brinquedos dos primeiros, dos irmãos mais velhos. Tá. Então, esse brinquedo não é adequado para uma criança pequena, mas certo. de repente essa criança tem um irmão mais velho. Já cresceu. E esse tipo de brinquedo está em casa. Olha só. O que acontece? A gente trouxe esse tubinho aqui para simular o que é o engasgo. Então, Tá. por que engasga? A gente tem uma passagem de ar que é única, é um tubinho que chega até os pulmões. O engasgo é o entupimento disso, a obstrução disso, que pode ser completa ou não, conforme a Maria Cristina falou. O pirulito, ele faz mais ou menos isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para o Aqui. Ele faz Olha. uma rolha, né? Então, ele entope completamente a passagem do ar. E assim, diga-se de passagem que esse tubinho aí, que está na sua mão, ele está superestimado. Tá. A nossa passagem de ar, ela é mais ou menos do tamanho do nosso dedo mínimo. Então, pra gente, a nossa já é menor que essa. De uma Imagina criança. de uma criança. É. Então, crianças podem se engasgar, por exemplo, com feijão, com milho, com grãos. Não precisa Grãos. nem ser um pedaço de alimento. Talvez o propriamente. risco de uma bala, de um pirulito, é por ser liso. Sim, Descer mais porque fácil. fica muito sei tempo lá, né? na boca e eles não mastigam. É, então fica aquela aquilo coisa fica, ali, né? Mais alguns grãos, como por exemplo, que é super comum, pipoca. Ai, é. Né? Pipoca, também é amendoim, perigoso. são causas muito comuns de engasgo. Tá. E o que a gente está falando aqui, gente? Não é que você vai proibir seu filho desses alimentos, tá? Vamos deixar claro aqui. É para você ficar de olho, é para você ficar junto, é para que o quê? Que essa criança não corra com esse pirulito na boca. Vai dar um pirulito para sua criança? Tá ok, mas fala para ficar sentadinho no sofá, né? Vai comer certos alimentos? Come na mesa, bonitinho, tudo bem, pode também acontecer, né? Mas o risco é menor. Mostrar outro caso para vocês agora, gente. Um bebê de 3 meses morreu também, engasgado.
Domingo passado, ó, foi agora, dia 15, né, em Colombo, na região de Curitiba. A mãe dele estava trabalhando na hora que a criança passou mal. O neném estava mamando no colo do pai, né, mamadeira, quando ele percebeu que o bebê não estava respirando e que a boca dele apresentava já uma coloração arroxeada. A avó da criança conseguiu fazer a massagem e a criança chegou a vomitar o leite, né? O SAMU foi acionado, foi até lá tudo, mas quando chegou o resgate, o menino infelizmente já estava morto. Agora, vamos falar dos bebezinhos, né? O que a gente faz no caso desse? Meu Deus do céu! Primeiro é muito assustador. Primeiro, dentro do possível, é tentar manter a calma, né? Isso a gente sabe que não é tão fácil, né? Certo. Segundo, já que tinham 2 pessoas na casa, enquanto um tá tentando desengasgar, lembrar entrar em contato com o 192, que é o SAMU, ou 193, que é o Serviço de Emergência dos Bombeiros, que eles vão dando a sua orientação aos passos. Tá. Mas teria que, enquanto alguém está socorrendo a criança, a outra. Quem está socorrendo, como que pode fazer? Então, assim, o bebê engasgou, tem sinal, ele tinha labinho roxo, não estava chorando, então ele tem sinal de um engasgo possivelmente fatal. Então, o que a pessoa vai fazer? Primeiro, é abaixar a criança, a gente vai proteger a cabeça da criança assim, vai abaixar a criança, deixar ela um pouquinho mais baixa do que a altura que você tiver. Certo. Vai com a palma da mão aberta, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. A criança não desengasgou, a gente vira a criança e vem com 2 dedos e faz de novo 1, 2, 3, 4, 5. Isso na região do estômago? Não. Na região do peito, onde a gente faz? Esse osso duro aqui, no externo. Esse osso duro que a gente tem aqui no meio do peitinho peito. dele. Isso. Se você puder virar ali pra gente ver, ó, bem gente onde vai- tá. E vai. O 2 vai mostrar pra você. Segura um pouquinho, doutora, por favor. Isso, bem no meio do peito, gente. Isso. Não é no estômago, tá? Não, É no peitinho não, do de neném. jeito Isso nenhum. até que idade dá pra fazer esse? 1 ano. Até 1 ano de idade. Até 1 ano. Tá, legal. E Vamos a repetir, gente- por favor, o das costinhas. Isso. É com essa força que você tá fazendo, doutora? Infelizmente é. A gente tem que tirar, fazer força para remover esse líquido. Tá. Então a gente vai deixar a criança um pouquinho Cabecinha mais pra baixo, baixo. para a gente poder que a gravidade também ajude a gente. Certo. Só 2 observações importantes. A hora que ela segura aqui, tem que ter o cuidado de deixar a boca e o nariz com passagem. Não pode segurar assim. Senão a criança né? não vai Senão respirar, ela não né? respira. Não, você vê que meu dedo tá aberto aqui. Sim, E cuidado tá. com o olhinho também nessa hora, Tá. pra gente não fazer uma lesão nós mesmos no bebê. Tá. E a segunda coisa é que as batidas são Você viu que ela tá apoiada na perna? direcionando para cima. Tá, Olha lá. ó. Aham, Isso. certo. E caso 5 o bebê batidas. desmaie, daí a gente vai mudar a manobra, daí a gente fala depois. É muda outro- outra- é Criança outro maiorzinha. episódio. Então, até 1 ano é assim que se faz, gente. Depois, se você perdeu alguma coisa, você quer mostrar pra alguém, entra lá no nosso Face, veja de novo essa parte, porque é muito importante a gente saber. Mas também é bom a gente falar que tem notícias boas, né? Graças a Deus, olha só, 2 policiais militares resgataram um bebê engasgado quinta-feira passada em Lorena. O atendimento foi feito na rua. Os pais estavam correndo para o hospital, né? E encontraram os policiais que tinham chamado no trajeto para o hospital. Os PMs Fabiana Botelho e Valdemir Gomes perceberam o chamado do casal e pararam a viatura para prestar esse atendimento. Mesmo com as técnicas de resgate ali, o bebê não respondia, mas após os estímulos, os policiais então seguiram com os pais na viatura pro pronto-socorro, mas antes de chegar lá na unidade médica, o bebê já começou a chorar e já voltou. Então, graças a Deus, vários casos também acontecem assim, né, que são salvos. Ainda bem, mas tem que ligar, olha aí, a Nenezinho, show. Tem que ligar pro SAMU. Sempre. Gente, pelo amor de Deus, não vai ficar tentando fazer também sem ligar pra ninguém. A gente tá ensinando aqui, mas antes de você tentar qualquer coisa, liga lá pro SAMU bonitinho, liga pro bombeiro, liga pra alguém que saiba fazer e que tenha às vezes a força, porque às vezes por mais que a gente tente, a gente tem medo, né, de machucar, é nosso filho, em final de contas é um bebê, né? Vou ali bater papo com o doutor, já volto aqui de novo, tá? Ai, meu Deus do céu. Difícil, né, doutor? Bebezinho na nossa mão ali para fazer movimento não é fácil não, mas tem que fazer, gente, tem que fazer. Pois é, vamos voltar a falar da aposentadoria, doutor? Porque tem muita gente em casa falando assim, Mira, se eu me aposentar eu tô perdido, porque eu não consigo viver com salário mínimo. Quem se aposenta pode exercer outra profissão? Sim. Desde que ele não tenha se aposentado por invalidez ou por uma doença qualquer, né? Porque aí ele estaria impedido de voltar a trabalhar, mas se ele se aposentou por tempo de serviço ou por aquela situação de ter recolhido 15 anos e se aposentar, nós sabemos que o valor do benefício previdenciário no Brasil é insuficiente para se viver. Então a pessoa vai ter que procurar uma alternativa
para a sua remuneração. Então, ele pode, mesmo tendo se aposentado, voltar a trabalhar, como empregado ou não. Ah, ele pode ser empregado ainda, então? Sim, normalmente. E, nesse caso, como empregado, ele será segurado obrigatório, ele vai ter que continuar contribuindo, mesmo depois de já estar aposentado. Ok, então, entendeu, né? Pode ser autônomo também, se ele quiser? Pode, sem dúvida. Pode. Ah, não quero mais trabalhar nessa empresa, cansei, não quero mais ter chefe, né? Tem isso, você quer se aposentar do chefe, né? Sim. Se aposenta do seu chefe, bonitinho, vai viver sua vida, mas quer ganhar uma graninha. Daí você abre aí um carrinho de cachorro quente, aí ele continua também ou não, nesse caso? Ele pode continuar contribuindo para a Previdência. Mas daí ele aumenta essa aposentadoria dele? Não aumenta, infelizmente hoje não aumenta. Aí qual seria a vantagem dele contribuir? Então, teria que entrar com uma ação judicial para tentar aumentar essa aposentadoria. O INSS não reconhece esse segundo recolhimento. Tá. Quais são os casos, você deve citou, invalidez e que não se pode doença, voltar a trabalhar? Qualquer tipo de doença, né? Porque às vezes ele tem uma doença, por exemplo, ele tem problema nos pulmões e ele não pode mais trabalhar. E ele é aposentado por isso, por uma doença e não por um acidente do trabalho, né? Nesse caso, ele não pode voltar a trabalhar, porque se ele está doente, ele não poderia estar trabalhando. Ele teria que conviver com aquele valor que ele recebe do INSS. Entendi. Então, daí não tem jeito, tem que... Não poderia voltar a trabalhar, pelo menos com um emprego registrado formal. O que não impede dele fazer alguma coisa na casa dele, que a gente chama de bico, né? Tá. Fazer algum tipo de serviço na casa dele. O que não etc. pode é ter o registro, alguma Exatamente. coisa assim. Muito bem. E, doutor, quem está em casa, já está trabalhando bonitinho e vê que o salário não é compatível, né? Tem esse bico, não está conseguindo fazer alguma outra coisa, quer juntar com o salário da esposa e todo mundo aposentado dentro de casa, mas tem essa invalidez, alguma coisa que impeça dele ser registrado, para ele ter mais benefícios. Essa aposentadoria por invalidez, ela tem um prazo para terminar? Essa pessoa, ela pode, por exemplo, ter uma recuperação? Você tem uma doença, mas essa doença vai te impossibilitar por 5 anos. Após esses 5 anos, ou isso não existe? Existe. A aposentadoria por invalidez, ela é sempre temporária, né? Tanto é que agora o INSS, e essa é a grande preocupação da população, eu tenho casos assim, em que as pessoas estão sendo chamadas para passar por uma nova perícia para ver se continuam naquele estado de invalidez. Se continuar, o INSS vai continuar pagando. Se não, vai dizer que está cessada o auxílio dele e ele vai ter que voltar a trabalhar naquela empresa que ele trabalhava ou em outro lugar. Olha só. E quem não fez a contribuição do INSS? Nunca contribuiu, nunca foi... talvez registrado, mas por um período pequeno, e aí chega aos 60, aos 65 anos, o que essa pessoa tem direito? Bom, hoje o sistema é por contribuição, ela não tem direito a aposentar. Ela tem um benefício social que é conhecido como LOAS, mas aí a renda da família tem que ser ínfima, não chega a 30% de um salário mínimo, e é muito difícil conseguir, a não ser naqueles casos exatamente de precariedade de condições financeiras. Aí recebe esse LOAS. Entendi, muito bem. Tem uma perguntinha depois de quem é? Da Daiane, é sobre a aposentadoria do marido dela. A gente fala no próximo bloco, correto? Correto. Ok, a gente vai para o rápido intervalo e a gente volta já, não sai daí. Oba, já tô de volta e agora sim eu vou te mostrar os prêmios do SPCap. Para você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente e toda a região. No primeiro prêmio tem um Mobilike, no segundo prêmio também um Mobilike, no terceiro prêmio tem um HB20 e no quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla. E mais, tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 para você concorrer. Basta você comprar o certificado de contribuição que custa R$10 e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 15, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Agora você aí de casa está com dúvida sobre aposentadoria? Pois é, eu estou batendo um papo com o Dr. Paulo Baria, que é advogado e está respondendo tudo aqui. Doutor, quem não contribuiu com o INSS, o carnezinho famoso, contribuiu com uma previdência privada, é válido também? É bom? É bom. Só que são duas coisas diferentes. Um é mantido pelo governo e pago pelo governo. O outro é privado, então tem as regras próprias, né? Então, se ele pode se aposentar tanto num como no outro e receber depois os dois benefícios ao mesmo tempo. Então, ele pode fazer os dois, Sim, não tem problema. Se ele tiver um pouco com receio de fazer só o do governo, não, vou receber muito pouco e conseguir. E quem que determina o valor do carnezinho? Quanto vou pagar por mês e quanto vou receber? Então, se você é autônomo, você mesmo que diz quanto você quer contribuir. O que isso vai pesar lá na frente? Você vai se aposentar com um valor menor. Você contribuiu sobre um valor menor, então você vai se aposentar por um valor menor. Certo.
Então, é você quem decide o valor da contribuição. Olha. Se você for empregado, não, aí não tem opção. É o valor do seu salário, é descontado sobre aquilo que está na folha de pagamento. Muito bem. E tem perguntas, né, produção? A Sueli contribuiu por 20 anos e agora ela está desempregada. Ela quer saber se ela continua contribuindo. Beijo, Sueli, obrigada. Ela deve continuar contribuindo. Agora ela tem que fazer uma opção. Lembrar, se ela tiver 60 anos, ela já pode se aposentar recebendo um salário mínimo. Precisa ver se isso é interessante para ela. Se não é, ela deve continuar contribuindo com um carnê até dar, no mínimo, uns 30 anos para ela se aposentar. Não vale a pena se a pessoa estiver perto dos 30 anos de contribuição, mas já quiser se aposentar e ficar com o salário mínimo e depois mudar, não tem como. Não vale. Não vale a pena. É melhor esperar os 30 e receber o salário completo. Sem dúvida, é melhor. Muito bem. A Daiane de Nova Itapirema, um beijinho para você. O marido dela faleceu e ela recebe a aposentadoria do marido. E ela não está trabalhando por conta disso, porque disseram para ela que se ela trabalhar, ela perde esse direito. É verdade, doutor? Não, não é verdade. Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é a aposentadoria do marido, que ele contribuiu para aquela previdência, né? E agora ela vai voltar a trabalhar e vai continuar contribuindo também, e ela pode vir a se aposentar depois. Então ela vai continuar recebendo? Sim. E quem tem o direito de receber a aposentadoria do marido ou da esposa que falece? Então, é quando um está na dependência do outro por aquele momento de alguma necessidade, né? Mas no caso dela, se ela voltar a trabalhar, ela vai voltar a contribuir. Entendi. Mas ela continua recebendo do marido, Sem mesmo dúvida. não estando mais na dependência? Mesmo. Então, se a mulher estiver trabalhando e o marido também, eles não recebem a aposentadoria um do outro, caso um dos dois faleça. Sim, aí não. Aí não. E as crianças recebem alguma coisa? Não, as Os crianças filhos? não. A única exceção é quando você tem na família alguém portador, por exemplo, de síndrome de Down ou alguma doença desse tipo, né? E aí tem um benefício próprio para essas crianças. Para as crianças. Exato. Muito bem. Tem mais uma pergunta, produção? A Lourdes. Tem 55 anos, a Lourdes. E ela está com câncer. Lourdes, um beijo para você. Espero que você se recupere logo. E ela quer saber se ela pode se aposentar por conta dessa doença. Isso depende de uma perícia, né? Se o INSS, ela tem que passar pelo INSS, fazer uma perícia com o médico do INSS, se ele constatar que aquela doença é incapacitante, ela vai ser aposentada ou vai receber um auxílio-doença por isso. Então ela tem que passar, ela tem que solicitar essa perícia, então. Exatamente, Ela tem que ir atrás. Exatamente. Então, vai lá, Lourdes, vai lá atrás dos seus direitos. Combinado? Bom, o negócio é, doutor, quem não contribuiu... Hoje é muito difícil aposentar para quem não contribuiu. Então, quem agora passou o tempo, não deu, ainda dá tempo de ir atrás de uma privada? O que faz essa pessoa, doutor, para conseguir ter uma velhice um pouco mais tranquila, pelo menos pagar o remédio, né, gente? Então, se ele não consegue chegar naquela hipótese dos 15 anos de recolhimento, o melhor é procurar uma previdência privada. Daí tentar fazer alguma negociação, pagar um pouco mais Exato. alto, talvez, para conseguir menos tempo com valor maior. Exatamente. Muito bem, então vá atrás, gente, porque o negócio não tá fácil não, viu? Se a gente depender disso tudo, a gente tá perdido, né? Sim. Tá. Doutor, obrigada por ter vindo, viu? Foi ótimo prazer. o nosso bate-papo. Muito obrigada por esclarecer todo mundo, tá? Estou à disposição. Agora eu vou ali, olha, com a doutora Fernanda, porque eu quero saber como é que a gente faz a manobra. A gente pode falar assim, é manobra, doutora? Sim, chama manobra de Heimlich. Tem nome, inclusive. Manobra de? Heimlich. Heimlich. Foi o médico que desenvolveu essa manobra para desengasgar maiores de 1 ano. Maiores de 1 ano. Isso também serve para adultos. Tá. Esse daqui é o nosso bonequinho de hoje. Vou ficar ali, doutora, por Aqui. gentileza. Pois não. Só para eu mostrar esse daqui. E esse bonequinho, a primeira pergunta que eu fiz para você hoje, né? Ele é bem durinho, gente. Ó, eu tô apertando ele aqui, tá vendo? Ele é de uma borracha, de um material bem durinho. Essa força que você vai fazer nesse bonequinho é a mesma força que nós teríamos que fazer numa pessoa, numa criança? É pelo menos essa. Tá. Pelo Então, menos pode ser essa até força. mais. Pode ser que seja necessário mais. Depende do que foi que obstruiu, depende da altura em que está, depende. Tá. Talvez precise mais que isso, mais de uma vez. Entendi. E a doutora trouxe aqui, olha, um pedacinho de imitando uma salsichinha. Isso. Porque, infelizmente, uma criança faleceu esses dias atrás engasgado com uma salsicha, né, doutora? Aqui na cidade de São José do Rio Preto. Uma criança de 5 anos. 5 anos, gente. Daí você fala, salsicha? Salsicha engasga alguém? Gente, salsicha, molinho, né, não sei o quê. Infelizmente, engasga, Sim. né? Então, isso que a gente vai mostrar agora é uma manobra que a gente faz nas crianças acima de 1 ano de idade. Abaixo de 1 ano de idade, a gente já mostrou no outro bloco. Se você perdeu, entra lá no Face, veja novamente, tá? Posso colocar a salsichinha aqui? Pode colocar. Empurra lá no fundo? Isso. Tá.
Então a gente vai demonstrar aqui. Acho que foi, vamos ver se foi até onde precisa. Agora pode vir para cá, doutora, para você fazer. Isso. A manobra é a seguinte, antes de mostrar ali. Eu entro atrás do meu paciente, seja ele quem for. O meu braço tem que ficar reto, aí sim é na altura do estômago. Tá. Diferente do bebê. Aqui. Então, a minha referência é o meio das costelas. Aqui a gente tem o desenho das duas costelas do manequim. Eu vou entrar com a minha mão no meio das duas costelas, Mão que é fechada onde assim. fica o nosso estômago. Certo. Exatamente. Certo. Uma Faz em fechada. você aí que você vai sentir. Isso. Vai palpando as duas costelas, que são esses ossinhos aqui. Ok. No meio das duas eu coloco uma mão Aqui, ó. fechada. Tá. Isso. A outra mão vem aberta em cima para Tá. ter mais força no movimento. Certo. E o movimento em si, ele é para trás e para cima, Assim. ao mesmo tempo, como se fosse a letra J. Tá. Tá? Então, pensa nisso, ó, que tem que vir, né? Isso, eu tenho que deslocar o ar Tá. de dentro para fora para esse ar expulsar o objeto que está obstruindo a passagem do ar. Então, eu preciso, nesse caso aqui, eu sou mais alta, eu preciso abaixar um pouquinho, para o meu braço ficar reto aqui. Tá. Eu fecho uma mão, a outra mão esticada, Ok. e aí eu vou fazer o meu Heimlich, né? Tá. E eu faço assim. Não saiu completamente. Lá vamos. Até Agora sair. saiu. Até sair. Gente, e quantas vezes for necessário? Quantas vezes forem necessários, enquanto a criança ou o adulto estiver consciente. Tá, eu vou tentar. Eu tentei antes do programa, eu não consegui, gente. Quer Tentei tentar duas com a bolinha? vezes. A bolinha é mais fácil. Bolinha mais fácil, vamos tentar com a bolinha, então. Eu tentei, eu não consegui, porque precisa de muita força mesmo, gente. Esse boneco, ele é um manequim de simulação. Tá. Então, ele é usado mesmo para educação médica. Você precisou fazer isso no seu filho? Sim, exatamente essa manobra. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Assim. Ah, ao contrário, ó. O Isso. dedão aqui. Isso. A Aqui. outra mão aí e para abaixa um pouquinho, Ó. que você é um pouquinho mais alta que ele. E vamos lá. Vai de novo. Aí, Saiu! saiu. Ai, gente, que alívio que dá. Crianças pequenas, o meu filho mesmo, como vai fazer 4 anos ainda, então eu precisei ajoelhar no chão. Aí eu ajoelhei no chão e aí eu fiz exatamente essa manobra. Se for um adulto, pode fazer também. Deve. A mesma manobra. É exatamente a mesma Nesse coisa. caso, a gente não faz como a doutora Maria Cristina falou de fazer aqui no peitinho. Não, nesse caso a nossa referência realmente é estômago. Só aqui. E é esse J, com o máximo de força que você conseguir, mas você tem que ter, além da força, a técnica. Tem que dar um tranquinho, gente. É um trancão. Dá pra, um trancão. É Um trancão. E não tem perigo, não quebra a costela, não precisa pensar nisso. Não, na eu hora. não tô em cima da costela. Tá, você tá aqui, você tá na Eu parte tô no mole, ó. estômago, exatamente. Entendi. É como se fosse, quando tem um soco no estômago, você não faz um... Aham, Você está movimentando o ar para fora. certo. Seria algo parecido com isso, Um uma soco no movimentação estômago. rápida de ar. Gente, é bem por aí. É bem por aí. Vamos sentar ali de novo, doutora, para falar de novo. Olha só que coisa, né? Tem uma pergunta aqui para vocês da Thalita. Thalita, um beijo. Ela tem 22 anos, a Thalita já é adulta. Ela engasgou com carne. Ela não sabia o que fazer. Ela estava sozinha, ela tomou refrigerante, porque ela não sabia o que fazer, ela ficou desesperada, ela tomou refrigerante, só que daí saiu o refrigerante pelo nariz, voltou. Isso, ela quer saber se ela fez certo, se ela fez errado. E aí, no caso da pessoa estar sozinha, é mais difícil, né? Engasguei, tô sozinha aí. Eu já vi alguns vídeos da pessoa se debruçar sobre a guarda da cadeira, por exemplo, e tentar fazer essa força. Ah, tá. Mas aí é muito difícil, porque considere que você não consegue respirar, que você está desesperada e ainda você tem que ter o controle. Sim. E nem sei o quão que isso é eficaz. Do ponto de vista de literatura médica, eu nunca li sobre isso. Porque você precisa ter o tranco, né? E como é que você vai você mesma fazer, né? Eu também não sei o que eu faria, não. Mas beber refrigerante, no caso, foi o que veio na cabeça dela na hora. Talvez isso tenha induzido uma tosse mais efetiva. E por isso ela fez um movimento de tosse mais forte e expeliu. Mas ela foi sorte. Nesse caso, desse movimento que vocês fizeram aqui com ele, né? Até quantas vezes pode ser feito? Ou que horas você vê que fala, putz, não deu certo, vamos parar aí, vamos correr para o hospital, ou vamos, né? Nos dois casos, eles são recomendados enquanto o paciente tem
nível de consciência, tanto quanto ele não desmaiou. Tá. Então, enquanto estiver acordado, você tenta fazer. Tenta fazer. A partir do momento que o paciente desmaia, seja ele criança, adulto, perde a consciência, aí você sai das manobras de engasgo e aí você começa a manobra de reanimação cardiopulmonar. Tá. Que aí são outras manobras. Tá. Aí, gente, se Deus quiser, o SAMU já vai estar junto com vocês. E a gente tem 2 minutinhos para falar do projeto de vocês, né? Que é um projeto muito bacana, desenvolvido a partir disso. Me contem. Primeiro, assim, nós somos mães, né? Assim como você, nós somos mães e a gente estava, eu e a Fernanda saindo da licença maternidade e quem vai cuidar dos nossos filhos? A Fernanda, a gente sabe o que fazer numa situação de emergência, mas quem cuida do meu filho, será que sabe? Que é exatamente o que a mãe do Lucas quer fazer, né? Certo. Então, daí a gente começou a elaborar o projeto, é um projeto voltado para leigos, não é para a área médica, e que é até chegar ajuda mesmo. O que eu faço? E principalmente, o que eu não faço? Muitas vezes, no desespero de situações de emergências, a gente não aborda só engasgo, a gente aborda outras situações, queimaduras e outras coisas. O que não fazer, às vezes, é mais importante do que fazer. Entendi. O engasgo mesmo. Existe, as pessoas tendem a querer pescar às cegas. Come um pão. Isso é uma coisa que você não deve fazer jamais, porque o que você pode fazer com o objeto? Empurrar ele mais para baixo. E quanto mais para baixo vai o nosso tubinho, mais fino ele fica. E aí o objeto fica mais firme, impactado. Entendi. Isso não. E a gente traz para o nosso projeto essa questão da simulação realística. Ou seja, a gente usa manequins para os alunos poderem praticar, fazerem a força que tem que fazer, na velocidade que você tem que fazer. Aprender realmente, né? Exatamente. Só uma vez que eu fiz aqui, eu já senti pelo menos a pegada que tem que ter, entendeu? Isso que é importante. Meninas, obrigada, parabéns pelo projeto, parabéns, obrigada por terem vindo aqui hoje. Eu acho que isso é importantíssimo, é o que eu sempre digo, se a gente atingiu uma pessoa lá do outro lado, a gente já fez o nosso papel de hoje. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Gente, meu tempo acabou, preciso ir embora, tô levando bronca. Tchau!